Olá, gente, bom dia! Começamos agora mais um Você Vale na TV. Tem sido uma honra trazer informação para as manhãs de domingo de vocês. Hoje, a nossa pauta é obesidade e cirurgia bariátrica. E para tirar nossas dúvidas sobre o assunto, convidamos o médico Rogério Rodrigues. Ele é cirurgião do aparelho digestivo e bariátrico, além disso é coordenador de núcleo especializado no tratamento da obesidade e gastrocirurgia em um hospital particular de Aracaju. Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Para a gente é um prazer receber uma pessoa tão preparada na área que vamos falar que interessa aos nossos telespectadores, que é a saúde da população sergipana. Muito obrigado a você, Grace, pelo convite. Imagina, é prazer mesmo. E olha, queríamos saber, na verdade, como que foi a sua história dentro da medicina e a sua especialidade, né, na área gastro e especialmente na cirurgia bariátrica. Bom, eu sou paulista, né? Nasci no interior de São Paulo, fiz minha formação toda lá. Fui para São Paulo capital fazer especialização em cirurgia do aparelho digestivo e acabei coincidindo de casar com a sergipana e mudar para Sergipe e me tornar um sergipano de coração, né? Perfeito! E hoje, quando a gente veio para cá, a gente já trabalhava nesse campo, começamos a atuar e graças a Deus aí já estamos aí há 10 anos atuando na área aqui no estado de Sergipe. Você já tem uma equipe... Hoje, pronta. Hoje nós temos uma equipe, né? Porque hoje não dá para se trabalhar com... A grande maioria dos casos em medicina hoje tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? E se tratando de obesidade mórbida, isso é primordial, né? Vamos dizer assim, é uma regra que a gente tem que seguir. Porque é um paciente que tem, além da obesidade, ele tem várias doenças associadas, vários problemas de saúde, né? E ele precisa ser abordado em todas as áreas, né? A gente precisa de endocrinologista, cardiologista, nutricionista, psicólogo, pneumologista para fazer a avaliação prévia desse paciente. Claro, tem que ser completa. Tem que... E em quais casos é recomendado, na verdade, ou são recomendados, a cirurgia bariátrica? Bom, a cirurgia bariátrica, hoje a gente segue algumas regras que foram determinadas pelo Ministério da Saúde, né, e pela Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né? A gente tem que pôr na cabeça que a obesidade mórbida é uma doença, né? E ela tem que ser tratada dentro de uma regra, como todas as doenças. Hoje, quem se opera de cirurgia bariátrica, a gente usa um critério que é o índice de massa corporal, né? O índice de massa corporal é uma continha matemática que a gente faz pegando o peso do paciente e dividindo pela altura ao quadrado, né? E assim, o normal é a gente ter entre 18 e 25. Acima disso seria saudável. Seria o saudável, seria o peso normal da pessoa. Aí até 30 é considerado somente sobrepeso, só de tratamento clínico. Aí de 30 a 35 obesidade grau 1, que também é tratamento clínico. E acima de 35, de 35 a 40, com o paciente com doenças associadas decorrentes da obesidade, né? Que são as comorbidades, como um diabetes, pressão alta, uma dificuldade grande de locomoção, apneia do sono, ele já tem indicação cirúrgica. Sempre atrelado, então? Sempre, De 35 a 40, ele sempre... É importante a população saber, porque... Sempre tem que ter doença associada. Claro. Né, para ter indicação de fazer cirurgia bariátrica. Não é simplesmente uma vontade estética senão muitas pessoas vão lá de querer. Um pouquinho acima do peso, já querem operar, não é assim, não é? Existe uma regra que tem que ser para ter até uma segurança para o paciente, né? Porque toda cirurgia existe risco, é um procedimento cirúrgico, né? Meu pai fala cirurgia só em último caso. Em último caso, a gente também acha que tem que ser, né? Então, assim, foi até bom tocar nesse assunto, porque a cirurgia bariátrica é o último caso para se tratar a obesidade mórbida. Sim. Né? Que, assim, a obesidade mórbida também, a outra indicação, tendo IMC acima de 40, ele já tem indicação de ser operado, independente de doença associada, né? Porque aí já é um alto... ele já está com um peso muito grande, que isso vai causar um risco de morte para ele, né? Mesmo ele não sendo operado, né? Ele pode ter um risco de um infarto, de uma morte súbita e de complicações dessas doenças decorrentes da obesidade, né? Com certeza.
E como que é feita essas avaliações hoje no seu consultório? Quando chega lá, a sua equipe está pronta para fazer todas essas etapas citadas? Hoje o paciente, existe uma procura já espontânea, que já vão procurar a gente como cirurgião, a gente vai avaliar e fazer todos os encaminhamentos para a equipe, para o nutricionista, psicólogo, fazer todos os exames. E existe uma demanda também que vem muito de cardiologistas e de endocrinologistas que encaminham esse paciente. Porque vejo que fica tratando as doenças associadas, ele não melhora e está obeso, está piorando a condição de saúde dele, eles acabam encaminhando para a gente para operar. Aí a gente faz essa avaliação, ele se enquadrando no protocolo, né? Aí a gente encaminha para os outros especialistas aqui para fazer tudo. Agora me diga, aqui em Sergipe, como que estão as estatísticas para morbidade? Você tem esses dados hoje? Há uma demanda realmente? Qual a frequência que vocês fazem, né, cirurgias hoje por mês? Assim, a demanda geral de Sergipe eu não tenho, a gente não tem essa estatística, né? A nossa equipe faz em média 30 procedimentos por mês, né, mais ou menos, de cirurgia bariátrica. Né? É um bom número, é um bom né? número, Imaginar, né? que é uma por dia. Basicamente uma por dia. Né? E assim, vendo que a gente tem outros colegas também que fazem, eu creio que deve ter uma demanda de acima de 50, 60 pacientes por mês, pelo menos, né? Agora a estatística de quantos são, eu não tenho especificamente, né? Mas hoje a gente sabe que metade da população brasileira está acima do peso. Então, acho que esse já é um dado que nos assusta um bocadinho, né? Não estamos falando de morbidade, mas estamos falando daquilo que está fora. Já hoje, na última estatística do censo, realmente a obesidade aumentou muito, né? Não estamos muito longe dos americanos, que tem em torno de 60% da população obesa, né? Nem queremos chegar perto desse índice. E graças a Deus, tanto a classe médica, nutricionista, já está estimulando uma vida mais saudável, né? Que tem que começar na infância, né? Tem que começar a reeducação alimentar na infância para a gente não chegar porque nesses tem muito quadros, menos impacto, né? Porque muito quando você está grande e agora adota uma nova orientação alimentar, é difícil, né? É difícil, tem que começar na Se criança, reeducar, nas escolas, é bem mais difícil. Para poder não chegar nesses pontos, né? Sem dúvida. E que tipo de cirurgias vocês costumam fazer? Quais são os mais recomendados ou é uma só que vocês fazem? Não, assim, nós temos aí pela Sociedade de Cirurgia Bariátrica mais ou menos 5 cirurgias, 5 tipos de procedimentos que são aprovados, liberados, que já tem estudo a longo prazo, né? Existe uma que é a mais feita no mundo inteiro, né? Que é em torno de 97% das cirurgias do mundo, que é o bypass gástrico em Y de Roux, né? Que é uma cirurgia que a gente fala que é mista, porque existe cirurgia restritiva, que a gente só faz com que o paciente coma menos, então ele vai emagrecer porque está comendo menos. E existe a cirurgia desabsortiva, que o paciente vai emagrecer porque a gente vai mudar a absorção intestinal dele. E existe a cirurgia mista, que são as mais recomendadas. E dentre as mais recomendadas, o bypass gástrico hoje é em torno de 97% das cirurgias do mundo inteiro, que é o que a gente faz também, né? Por que é a mais feita? Porque, vamos dizer assim, é a cirurgia padrão ouro, porque faz o paciente emagrecer uma quantidade excelente, né? Em 2 anos ele emagrece em torno de 80% do seu excesso de peso. Ele tem baixo déficit de vitaminas, então ele precisa de pouca suplementação. Tem baixo déficit de reengorda ao longo prazo. Então, por isso ela é mais feita. E também tem um controle muito bom das doenças associadas, como pressão alta, diabetes, que é o principal foco de tratar a obesidade mórbida. É um pós-operatório mais estável. Mais estável, assim. Porque as primeiras cirurgias bariátricas, quando começaram a acontecer no Brasil, sim, eu tive, enfim, uma felicidade ou não, mas de ver amigos que passaram por isso, mas que com o tempo eu achava que a pele não brilhava, a fome não surgia, enfim, com um pouquinho se saciava. Hoje em dia o paciente com cirurgia bariátrica ele tem uma vida praticamente normal, né? A gente até brinca, eles falam, olha, nada de despedida, porque depois que você operar, que passar a fome,
você vai conseguir comer de tudo, em menos quantidade, e vai poder comer de tudo, né? Não é destacado no meio da mesa, olha, aquele ali fez cirurgia bariátrica. Hoje coisa, porque assim, foi evoluindo tanto as técnicas, como materiais cirúrgicos, como tipo de cirurgia, como a recuperação é muito mais rápida, medicações melhorando. Então, hoje, a gente pode fazer uma cirurgia com muito mais segurança do que a gente fazia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né? Então, hoje, quando começou as primeiras cirurgias, hoje a recuperação, a evolução é muito mais rápida do paciente, né? Inclusive, eu vi também que havia, não sei se é uma recomendação estranha ou se ainda existe isso no mercado, mas de que você pedia ao seu próprio paciente para engordar, para atingir um determinado ponto e depois ser orientado a fazer uma cirurgia bariátrica. Isso existe? Isso é legal? Não é legal. A gente nunca deve forçar um paciente a operar, né? Assim, quando o paciente nos procura e não tem índice, a gente fala, olha, você não tem índice para operar, vá para o tratamento clínico, porque, como eu disse, a cirurgia bariátrica é a última opção no tratamento da obesidade. Então, o paciente tem que sempre tentar, se ele não conseguir, né, porque o índice de emagrecimento para quem é obeso mórbido, para conseguir emagrecer e permanecer magro, é em torno de 3%, né? Então, 97% não consegue emagrecer. Não. Agora, com tratamento clínico, aí eles acabam indo para 97%. Não consegue, só 3%. É muito alto. Só 3% consegue Mas emagrecer que acontece? E ficar Nós somos assim tão porque difíceis. Existe uma série de fatores que causam a obesidade, né? Quando o paciente fica muito tempo, altera o metabolismo, as próprias células gordurosas, elas não deixam emagrecer, fica tendo aquele efeito sanfona, elas emagrece, se adaptam, engorda, né, ao modelo. E isso produz hormônios que ajudam o paciente a reengordar, né? Então, tudo isso dificulta esse paciente emagrecer. Complicado? É complicado. Muito complicado. Bom, hoje o tema do Você Vale na TV é obesidade. Estamos conversando com o médico Rogério Rodrigues. Ele é cirurgião do aparelho digestivo e bariátrico e no próximo bloco vai esclarecer mais dúvidas sobre o assunto. Fique aqui, voltamos em instantes. Estamos de volta com Você Vale na TV. Hoje a nossa pauta é obesidade e cirurgia bariátrica. O médico Rogério Rodrigues tira as nossas dúvidas sobre o tema. E voltando a falar sobre as cirurgias, doutor Rogério, existem alguns mitos e verdades, né, do pós-operatório especialmente, de que após um ano o paciente pode voltar a engordar? Isso é verdade? Grace, assim, o paciente, assim, a gente tem que pôr na cabeça que obesidade é uma doença crônica e o tratamento é para o resto da vida. Clínico ou cirúrgico, ele é para o resto da vida. Então, assim, o paciente normalmente perde peso por 2 anos depois da cirurgia bariátrica, quando estabiliza a perda de peso. Agora, ele chegou na obesidade mórbida por alguns distúrbios até psicológicos, alimentares, né? E o que mais reengorda o paciente no pós-operatório é a bebida alcoólica, doce, refrigerante, ou seja, as coisas hipercalóricas e líquidas que passam, porque volume ele não consegue comer tanto. Mas o que é hipercalórico, como álcool, doces, refrigerantes, pode fazer a reengorda desse paciente. Então, por isso que a gente sempre pede, a cirurgia vai ser um ponto de mudança na sua vida. Mas você já teve, desculpe, paciente reincidente que teve lá, bateu na sua porta? Tem, sempre tem. A estatística mundial é em torno de 20% dos pacientes podem reengordar depois de alguns anos, né? E o principal causa realmente é a bebida alcoólica, né? Que faz o paciente reengordar, doce, né? Então, assim, a gente tem que fazer aquele assim, já que está fazendo a cirurgia, temos que mudar os hábitos de vida. Além de uma dieta saudável, a cirurgia é o primeiro passo, uma dieta saudável e atividade física. Não tem milagres, é disciplina, não tem milagre. Né? Qualquer área. A gente, assim, o que eu brinco, a gente trabalha com bisturi, não é varinha de condão, né? Então a gente faz a gente faz a nossa parte. Agora o cliente também tem que fazer a parte dele, o paciente tem que fazer, Sim. Se esforçar também, né? Todos nós. Todos nós. Agora, qual as causas maiores da obesidade?
A maior causa de obesidade é ingesta excessiva, exercício em menos, né? Menor, né? Muito pouca quantidade de exercício. E assim, a nossa dieta também evoluiu muito rápido, né? E o nosso organismo não. Não se adaptou. Não se adaptou. Com o fast food, hoje antigamente o pessoal tinha que sair, caçar, buscar, né? Hoje não, você entra no supermercado com ar-condicionado, já chega tudo pronto, nem o carro mais tem o vidro elétrico, né? Então não faz esforço mínimo. Né? Tem uma escada e o elevador, todo mundo vai no elevador, né? Ou pega a escada rolante. Pega a escada rolante. Então, assim, a comida de alta absorção, com carboidratos de alta absorção, que faz engordar rápido, e o organismo absorve aquilo muito rápido. Né? Então, assim, o grande vilão mesmo realmente são os fast foods, né? Doutor, a maioria das pacientes de cirurgia bariátrica são mulheres. É fato ou os homens que, na verdade, não os procuram por isso? Não, isso é uma realidade, né? É uma realidade nossa, da diferença de sexo, assim, existe mais prevalência de obesidade na mulher, e é mais crescente na mulher, pelas estatísticas, é quase o dobro dos homens, quase o dobro dos homens em obesidade mórbida. E assim, a mulher procura muito mais o médico que o homem. Sim, naturalmente. Isso é naturalmente. Né? E assim, a mulher, ela tem muito menos restrição a tratamentos cirúrgicos do que o homem. Ela é mais o homem, corajosa. Eu digo assim, que o homem é muito mais medroso que a mulher, né? Até para tomar uma injeção, pronto, né? Um homem fica gripado, parece que o mundo vai acabar. Não esqueça, eu trabalhava no banco e quando foi dada a instrução de que todos nós tínhamos que tomar a injeção, os homens fugiram, né? Então, assim. mas essa é a nossa realidade, até cultural, né? É incrível. Até cultural. Deve ser, porque... então, hoje, realmente, que operam mesmo, em torno de 70% são mulheres e apenas 30% homens, né? Os homens já vão buscar muito mais pela a gravidade dos problemas de saúde dele, como um diabetes que não controla, uma pressão que não controla, os problemas cardíacos mais graves, que ele precisa de emagrecer, ele vai encaminhado pelo endocrinologista, encaminhado pelo cardiologista. Algo mais emergencial. Falou, olha, você tem que operar, porque senão daqui a pouco você morre por conta da sua obesidade. Caso ele vai. Ele fica com mais medo de morrer do que de fazer a cirurgia, aí ele vai fazer. Mas é uma coisa até cultural isso, mas existe uma prevalência maior de obesidade em mulheres, né, de obesidade mórbida, em torno de 20% de mulheres e em torno de 12, 13% de homens são obesos mórbidos. E assim, os censos mostram que o crescimento anual é muito maior em mulheres do que em homens, né? E aqui não é diferente. Não é diferente. Seus dados batem exatamente com o do Ministério da Saúde. Com certeza. Realmente. E as mulheres, elas lidam muito bem com o pós-operatório? Elas são mais obedientes? Muito mais tranquilas, né? Assim, digamos, são menos medrosas, né? Os homens já ficam mais receiosos, tudo, mas... O medo atrapalha também, não? Atrapalha, com certeza. Mas o medo é um fator que ajuda a gente, né? Porque a gente tem uma restrição muito grande alimentar, essas coisas. Então, o paciente, tendo medo de fazer as coisas erradas, ele segue direitinho. Com certeza. As orientações. Agora, me diga, e qual seria o conselho, ou os conselhos que o senhor daria para o nosso telespectador que tem dúvida, né, sobre fazer ou não esse tipo de cirurgia bariátrica? Bom, o conselho que eu dou primeiro, tem que tentar todos os métodos clínicos, né, para tentar emagrecer, vendo que se chega a um ponto que isso já está limitando ou causando um dano à saúde dele, procurar um profissional da área para ver se ele se encaixa no protocolo de cirurgia bariátrica, né? Nunca chegar para o médico forçando a querer fazer uma cirurgia, que isso não é uma prática que deve ser feita, né? Ele tem que se enquadrar em tudo aquilo que o senhor falou. Ele tem que se enquadrar tudo no protocolo, né? E daí para frente fazer todas as avaliações, todos os exames, seguir direitinho, tanto no pré como no pós-operatório, né? Seguir com o nutricionista, com o psicólogo direitinho para ter sucesso e viver normalmente, né? Com certeza. Né? E você tem essa equipe após cirurgia? Sim, nós temos uma equipe que pré e pós, que faz, né, o né? acompanhamento. Sim, já começa no hospital, com a visita da nutricionista, com o fisioterapeuta, com tudo para o paciente
fazer, e depois ele vai fazendo os retornos programados, né? A gente programa os retornos dos primeiros 10 dias, depois mensal, depois trimestral, depois de 2 anos também ele precisa basicamente ir uma vez no ano fazer já foi um check-up. É que ele se adapta, né, e reaprende a viver com a cirurgia, né? E assim, às vezes o paciente fala, como é que eu vou ver, eu vou ter muito problema com cirurgia? Não, você vai passar a ter uma vida muito melhor do que antes de operar, né, em condição de saúde, né? Desses pacientes que vêm cheios de doenças associadas com limitações, né? Ele melhora muito a qualidade de vida. Comprovadamente. Comprovadamente. Isso é estatisticamente inúmeros trabalhos aí, né? Que já publicado, inclusive a gente já publicou alguns sobre isso, sobre a melhora de qualidade de vida. Em revistas, artigos? Artigos, em revistas internacionais, em congressos, a gente sempre está levando aí. É muito bom, são cases, né, dos seus pacientes para o mundo inteiro conhecer e saber do êxito. Bom, o nosso programa agora está chegando ao fim, mas antes de terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Porque você, Dr. Rogério Vale? Maurício, eu acho que a gente vale porque faz um trabalho sério e vê os resultados, né? E vê a satisfação dos nossos pacientes que agradecem, encaminham os outros, né? Vê as melhoras deles, né? Nós temos alguns grupos fechados no Facebook, que eles postam lá fotos de antes e depois, né? Mas são grupos uma autoestima melhorada. Fora do comum, melhor do que todos os nossos que nunca passaram. Com certeza. Muda totalmente, muda até a cabeça, o jeito de pensar, o jeito de viver. Então eu acho que vale a pena. São novos valores, né? São novos valores. Essa autoestima, eles já voltam pra gente poucos dias depois, emagreceram só um pouquinho, já volta com o cabelo feito, maquiada, com outras roupas novas, isso não tem preço. E com uma satisfação muito grande. Isso deixa a gente também muito satisfeito. Então agradeço imensamente, é um belo trabalho que realmente engrandece. Tenho certeza que todos que nos assistiram gostaram bastante e vão nos acompanhar, inclusive pela internet, onde nós estamos também. Bom, o Você Vale na TV desse domingo fica por aqui. É sempre uma honra compartilhar essa horinha da manhã de domingo com todos vocês. E se você não viu a nossa entrevista do início, pode rever na íntegra no portal a8se.com. Além disso, estamos nas redes sociais. Fiquem ligados nas novidades do programa por meio do Facebook e do Instagram. Os endereços aparecem na sua tela. Tenha um excelente domingo. Voltamos na próxima semana. Até lá!